É com muito prazer que voltamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta feita com o capítulo 11 e o item primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. Esse primeiro item dá título ao capítulo, amar o próximo como a si mesmo. E este é o mandamento maior. Muito bem. Nós iremos aqui estudarmos brevemente o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da ótica do que temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como também no que é nos apresentado no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E também no compêndio teológico de Russell Champler, tratando deste mesmo tema. O maior mandamento. Vamos ler aqui o texto bíblico que está baseado no estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem encontramos em Mateus, capítulo 22, os versículos 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Meus queridos, aqui a chave para a compreensão deste ensino, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós iremos exatamente encontrar nessas palavras de Jesus, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Isto porque era normal ter, dentro das escolas judaicas e dentro dos rabinos, doutores da lei, eles colocarem vários mandamentos como sendo mais importante entre os 613 que compreendiam a lei de Moisés. Vamos ver isso na enciclopédia teológica, né? Aqui nos trata aqui o maior mandamento, o maior dos mandamentos. Na realidade, esses maiores mandamentos eram aqueles que estavam relacionados dentro do Shema de Israel, vamos ver um pouco mais à frente, né? Mas entre os rabinos já havia essa discussão desde o Antigo Testamento. Então Jesus não trouxe uma coisa nova no sentido de resumir a lei em dois mandamentos, mas ele apresentou de uma maneira, podemos assim dizer, ampla e tão pura, mostrando que para se amar a Deus, tem que se amar o próximo. E quando não se ama o próximo, não tem como se amar a Deus, né? Então, certo rabino frisa que existem 613 mandamentos de Moisés. Mas Davi reduziu a 11 mandamentos principais. Isaías, a apenas 6. Miqueias, a apenas 3. Amós resumiu também em 2. Então, essa era uma questão que já estava bem latente entre os judeus, né? Entre os judeus. Então, quando eles foram perguntar para Jesus qual era o maior dos mandamentos, na realidade era como se fosse uma provocação para entender se Jesus realmente conhecia da lei. Porque o doutor da lei passou por escolas de rabinos, né? Passou por escolas teológicas, e Jesus é aquele mestre que surgiu de um lugar pobre,
ele não teve o contato com as grandes escolas da época, até porque não tinha essas condições, e também não fazia parte do partido dos fariseus. Então, por esse motivo, eles foram provocar a Jesus. Vamos voltar ao Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e continua nos versículos, né? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Vejam a questão da regra áurea, né? Fazer aos homens tudo o que quereis que vos façam. Em outras palavras, isto também é amar o próximo. E nisso está contido todas as leis e os profetas. O que seria toda a lei e os profetas? São as três revelações, né? Primeira, revelações com Moisés, a segunda revelação com Jesus e a terceira revelação com o cristianismo redivivo. Né? Isso serão questões de outros estudos, mostrando que o cristianismo hoje, que opera mais no Ocidente, trata-se mais do cristianismo constantiniano, não é bem o cristianismo redivivo. Nós aqui estamos baseando todo esse estudo no cristianismo redivivo, aqueles que foram pelos apóstolos, pelos os seguidores de Jesus. Né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, isto é, do amor, né? Porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Então, não podemos encontrar a guia mais seguro a tal respeito para tomar como padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Esta prática, certamente, ela chegaria a destruir o egoísmo. Então, o nosso maior mal, né? Quais são os nossos maiores males? É exatamente o orgulho e o egoísmo. Então, a nossa redenção, a nossa preparação para um mundo de regeneração está exatamente em vencermos o egoísmo e o orgulho. É isso que faz nos ser um tanto tímidos em amar ao próximo. Mas amar o próximo como a nós mesmos, né? De uma maneira em que desejamos para eles o melhor. Né? Vamos ver mais alguns conceitos aqui na obra teológica do Chamberlain, para então compreendermos melhor. Né? Então, nos diz aqui, mestre, qual é? Quando ele pergunta qual é. Isso é uma das principais disputas entre as várias facções e rivais das escolas religiosas dos judeus, girava em torno da prioridade dos mandamentos. E, evidentemente, cada um colocava aquilo como ponto central de, podemos dizer assim, de salvação. Então, cada facção colocaria aquilo como o mais importante, né? Aquilo maior. Ainda hoje, diversos segmentos, diversas igrejas cristãs, algumas enfatizam determinados pontos doutrinários, né, como sendo capital. Nós temos pessoas assim que dizem que ninguém pode ser salvo se não devolver dízimo, outros dizem que ninguém pode ser salvo se doar sangue, e assim por diante. Nós vemos cada um apresenta uma característica como sendo o mandamento maior, como sendo um mandamento capital para a salvação. Na realidade, hoje, os nossos dias, não são muito diferentes daqueles dias de Jesus. O que nós hoje talvez avançamos um pouco mais foi na questão de amar mais ao próximo, mas dentro do sentido do amor filéu, não do amor agape. Né? Então precisamos avançarmos mais nessa questão do amor verdadeiro, né? Do amor total, daquele amor completamente desinteressado, aquele amor em que dizia Paulo, né, lá em 1 Coríntios 11, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Né? O amor de Jesus de uma maneira intensa. E compreendemos ali também que Jesus diz, olha, amarás, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Isto é, no sentido total,
no sentido completo, no sentido completo. Isto porque, para se chegar a este amor, será necessário desenvolver atitudes psicológicas apropriadas, em conceito de reações emocionais, porque nós somos muito traídos pelas nossas emoções. Então é necessário que haja um verdadeiro controle sobre isso. É o que nós vamos ver no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda com Joana. Logo, ao considerarmos essa parte teológica, né? Então, o termo coração, ele geralmente significa mente, né? Pode expressar as faculdades intelectuais do homem. Né? A alma é o homem essencial, né? A alma é o homem essencial. Podemos dizer assim na linguagem Joana de Ângeles, é o self, né? aquele profundo, porque não desenvolver-se dos aspectos do homem relacionar-se com Deus, começam a misturar muitos aspectos do deísmo e do teísmo. Daí o que seria isso, né? Deísmo e teísmo? São correntes de ensinos, podemos dizer até teológicos, que diz da seguinte maneira, é que o deísta, né, ele ensina que Deus criou. Deus criou a humanidade, mas depois viu que a humanidade não prestava e deixou para lá e nos abandonou à nossa própria sorte. É como se nós agora estivéssemos caminhando nessa escalada evolutiva sem Deus. Mas o teísta é a corrente que Jesus ensinou, que é essa que Deus nos criou e Ele continua nos dando os meios necessários para podermos seguir a nossa evolução espiritual e chegarmos ao mundo de regeneração, chegarmos ao mundo de salvação, na expressão de muitos crentes evangélicos, católicos, chegarmos aos céus. É tudo a mesma coisa. Enquanto que o deísmo é de natureza mais materialista e muito materialistas. E essas discussões sempre teve entre os doutores da lei, entre os rabinatos, não só da época de Jesus, mas também como na nossa principalmente. Né? E quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vejam que aqui na palavra mesmo, no original, está falando do amor agape. Né? É o amor puro, né? É o amor, aquele amor que é do relacionamento divino. Às vezes fica difícil entendermos essas expressões de amor para nós aqui, porque a mesma palavra amor, ela tem vários significados diferentes. Por exemplo, filéu, que também é a expressão para amor. Significa como se fosse esse amor fraternal, o amor que temos com as pessoas que conhecemos, pessoas do nosso círculo social e de trabalho. O amor eros, que é mais ligado ao amor marido e mulher, aquele que está mais relacionado, às vezes, às paixões sexuais e assim por diante. Mas o amor agape é aquele amor que é relacionado com Deus, é o divino, é o puro, é aquele que se abre para todos. Então, este é o amor que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor mais puro é esse amor que está em evidência, vejamos aqui na palavra, no original grego, né? É justamente o agape. Então, vamos compreender nesse amor divino. Não vamos confundir com outras espécies de amor. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nesse sentido. Né? Independente do amor de fraternidade mesmo, independente do amor eros, é aquele amor divino. Você amar como seu verdadeiro irmão, com aquele que você quer tudo para ele. Jesus ensina aqui que são incompatíveis, né? O abuso contra nosso semelhante e a devoção a Deus. Então diz como a pessoa pode dizer que tem devoção a Deus, que ama a Deus, né? e comete abusos com seus irmãos. Nós vemos muitos extremistas, né? Expressando sua fé, uma forma de expressar a sua fé em Deus, colocando explosivos no corpo, né? E assim assassinando muitos através do seu suicídio e assim matando a muitos. Então isso não é amor, né? Então o amor a Deus requer o amor ao próximo. O próximo é a humanidade inteira, pois Deus não
reconhece separações em torno nem de continente, nem de povos, né? Nós é quem fizemos essas separações, colocamos as tribos, é tudo uma questão nossa. Essa questão de amar a Deus e ao próximo está muito relacionada à maturidade espiritual. Então, Jesus, quando afirma nesse sentido, né, esperando que sejamos perfeitos como Deus é perfeito, e essa é uma expressão bíblica, mas perfeito dentro da nossa estrutura espiritual, não é aquela perfeição absoluta. É nós estarmos no sentido de que podemos ser perfeitos em nosso estágio. Então, essa perfeição ela está mais relacionada à maturidade espiritual. E quando chegarmos a alcançarmos esse ponto dessa maturidade espiritual, então o que acontece? Vamos começar a amar o nosso próximo como, como a nós mesmos, né? Como a nós mesmos. Então veja aqui uma questão aqui interessante, né, que nós vimos aqui, que diz o seguinte: é fato bem conhecido nos escritos psicológicos que a personalidade dupla é prejudicial à saúde mental. Quando você não junta a complexidade do amor dentro do sentido puro, dentro do sentido agape. Platão ensinava que o homem bom é aquele que não sofre de tensões entre seus três componentes, que seria o vegetal, que é o físico, o animal, que são as emoções, e o racional, que é a alma ou o espírito. E Jesus, quando nos pediu, né, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se fundindo todo o amor, né? E assim, nós podemos compreender a grandeza do amor de Jesus, né? E para compreendermos como podemos desenvolver-se dentro do nosso autoconhecimento, né, fazendo aquilo que nós chamamos de reforma íntima e começar a desenvolver este amor agape, vamos analisar aqui no livro de Joana, né, que faz o comentário ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, Libertação pelo Amor, capítulo 13 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, quando ela dá por título, a esse capítulo, né, Libertação pelo Amor, subtítulo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São Mateus 22, 39. Então, ela ensina-nos aqui o seguinte: iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Aqui está a chave para começarmos a desenvolver esse amor. É começarmos a iluminar a sombra. O que seriam as sombras, né? As sombras, tanto individual quanto coletiva, retrata todos os nossos desacertos, aquilo que nós aprendemos de mal, desde as primeiras encarnações, desde os primórdios, podemos assim dizer, da escala espiritual. E certamente temos muitas histórias, temos histórias negativas de vidas pretéritas. Então é necessário essas sombras densas que nos envolvem, ela começar a ser iluminada para que o self, né, o eu profundo, o amar de todo o coração, de toda a alma e de todo espírito, né, começar a brotar, começar a iluminar. E isto é o que Joana fala dentro desse processo da autoconquista. É começar nos autoconquistarmos a nós mesmos e começarmos assim desabrochar como aquela luz que vai raiando até ser um dia perfeito, né? Nos diz Joana, esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar. Daí vamos aqui compreendendo que São Maria seria mais ligada às sombras, que seria mais ligados ao self, né? Então, transformar todos os impulsos mais ligados à sombra em sentimentos ligados ao self, né? Então, transformar impulsos em sentimentos. Atavismo, que são mais ligados à sombra, todas aquelas partes materialistas que desenvolvemos tanto, conquistamos tanto, né, em vidas pretéritas, em atividades lúcidas. Podemos dizer bem harmonizadas e racionais, né?
Heranças dominadoras, que são determinados aspectos culturais, determinados aspectos de coisas que aprendemos no passado, por aquisições plenas. Agora, começarmos a dizer como Paulo. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Mas agora eu cresci e agora eu vejo como adulto e penso como adulto. Era quando ele estava falando daquelas relacionamento dele como doutor da lei, como perseguia os cristãos, porque ele não conhecia bem a Cristo. Ele ainda estava na infância. Ele estava como um menino espiritual. Mas no momento que ele cresce, ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ser adulto, então ele diz que agora vai agir como homem. Então era nós deixarmos as heranças dominadoras e partirmos para aquisições plenas. Transformarmos os instintos, que são muito ligados às sombras, evidentemente, né? Esses instintos arraigados em emoções harmônicas, controlando as emoções, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores, em aspirações elevadas, sob os impulsos do amor. Em todos os estudos nossos do Evangelho, como já mencionamos, nós vamos estar colocando esse livro, essas colocações de Joana de Ângeles, que são espetaculares para a nossa compreensão de como colocar o Evangelho em prática. Né? Então, nos diz aqui mais Joana, terapia eficiente para a superação da sombra. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo. Esse ego enfermo é o que nos machuca muito na atualidade. Né? Estímulo eficiente para o self. Né? Então, o amor é a terapia eficiente, né? Para superar a sombra, é um medicamento para o ego enfermo e, ao mesmo tempo, estimula o self. Então, é o amor que nos faz brotar a parte espiritual, aquela parte mais importante em nossas vidas. É aquela que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Então, o amor que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Né? Então, é esse abrir realmente do coração. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que ele passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. Então, meus queridos irmãos, nós iremos continuar ainda com assuntos aqui, né, no próximo vídeo, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando desses outros assuntos, como a lei do amor, o egoísmo, a fé, a caridade, porque aqui nós pegamos a base do amar ao próximo como a si mesmo. Para que não fique muito longo, então vamos estudando assim em sequência e certamente iremos nos deleitando com esses ensinos. E queira Deus que através dos bons amigos da espiritualidade possa nos fortalecer para que possamos aos poucos ir transformando nossas vidas naqueles que deve ser transbordado em amor à humanidade, em amor ao próximo. Sabemos que estamos muito longe ainda desse ideal, mas estamos dando os primeiros passos, né? E nessa transição planetária será importantíssimo conhecermos mais profundamente estes assuntos. Muita paz, muitas bênçãos a todos e que Deus nos ilumine com o amor supremo.